quando surgiu o Covid, eu tive, não é, tempo também para aprofundar a nível de conhecimentos. E daí começou a prestar mais a minha atenção na parte da saúde intestinal, porque desde que surgiu esta questão do Covid, a ciência tem se debruçado mais no sentido de estudar a saúde, no sentido de prevenção, de prevenir e evitar doenças. E então, a partir daí tem-se aprofundado muito mais o estudo do intestino. É muito comum, imaginem, vocês irem ao médico e ser desvalorizados sintomas a nível intestinal. Porquê? Porque isto é uma área nova. Começou a investigações algo mais aprofundado a partir de 2016, ok? Portanto, só desde 2020 é que eu passei a ter contacto com esta área. E isto aqui veio do quê? Esta mascote veio de uma formação que eu fiz chamada modulação intestinal, que me abriu aqui muito os meus olhos para a importância do intestino. E isto aqui que eu vos quero transmitir hoje é para que serve o intestino? O intestino é muito mais do que absorver nutrientes e fazer a digestão, ok? Impacta e muito na nossa qualidade de vida. E mais recentemente estou a frequentar uma pós-graduação em nutrição funcional. O que é que isto é de diferente? É passar a olhar para a pessoa como um todo. Imagina, a pessoa queixa-se do estômago e perceber que o estômago não é isolado, está inserido num corpo. Portanto, é olhar para a pessoa como um todo, tentar perceber onde é que como é que estão os outros órgãos a influenciar este órgão. Por exemplo, ok? E ir à causa do problema. Uma pessoa que mexer com excesso de peso é preciso ir à causa, ok? Tentar perceber como é que está o metabolismo dela, como é que está a produção hormonal, como é que está o intestino, ok? Pronto. Então, passando aqui esta parte da introdução, já temos aqui algumas pessoas aqui connosco. Quero que me digam como é que está a vossa saúde intestinal. Têm queixas, não têm queixas? Por exemplo, se comem, se sentem infartadas, se sentem inchadas, se o intestino funciona bem demais, ou seja, se é demasiado solto ou se é preso, se têm gases ou não, ok. Se não quiserem escrever aqui nos comentários, podem fazer essa reflexão aí em casa. Então, ok, a Marisa ia dar-me muito trabalho. Okay, mesmo à distância, não é, Marisa? A verdade, meus amigos, é que nós vivemos numa sociedade muito corrida. Numa sociedade em que comer é à pressa, cozinhar dá trabalho e é uma perda de tempo para muitas pessoas, não é? E então, o que acontece? As pessoas recorrem muito mais a industrializados. A comida já pronta, a lanches embalados, mas estamos sujeitos a uma grande quantidade de stress diariamente, problemas a dormir, horários de sono completamente trocados, a pessoa vai muito tarde para a cama e depois com as ansiedades do dia-a-dia dorme mal. E tudo isto aqui tem muito impacto, tem um impacto negativo na nossa saúde intestinal e, por consequência, na nossa saúde em geral. É muito comum no consultório eu receber meninas, maioritariamente mulheres, que se queixam de inchaço, de intestino preso, ou então de diarreias, ou até aconteceu hoje de uma das senhoras dizer que funciona, o intestino funciona bem, portanto não tem problemas a nível do intestino. Sim, mas é que não é só isso. O intestino até pode estar, a pessoa pode estar a ir à casa de banho todos os dias e ter umas fezes saudáveis, que são aquelas fezes tipo salsicha ou tipo banana, em que a pessoa vai, sai assim direitinho, ok, não sujam nada e sente um esvaziamento completo a nível intestinal. Mas se a pessoa tem enxaquecas ou tem distensão abdominal constante, tem infartamento, mas tem problemas de pele, ok. Ou seja, o nosso corpo dá-nos sinais que não necessariamente só no tipo das fezes, ok? Se uma pessoa faz mal a digestão ou se uma pessoa fica inchada ao comer ou ao final do dia, isto é indicativo de que sim, há um problema aqui no nosso estômago ou intestino, está bem? É muito comum também haver sintomas associados à parte intestinal, que é a fraqueza. A pessoa queixar-se muito de fraqueza, e então, em especial, fraqueza após comer, isto pode ser indicativo de uma intolerância alimentar. Ora, então passando aqui para a parte do sistema digestivo, eu tenho que ir pelo básico, não é? Porque eu não sei os conhecimentos que as pessoas estão aqui a ouvir têm. Mas então, o nosso sistema digestivo é composto pela nossa boca e vocês vão ouvir insistir muito aqui na parte da boca, ok? Já vão ver porquê.
pela boca, pelo nosso esófago, que leva a nossa comida aqui para o nosso intestino. Depois temos o intestino delgado e o intestino grosso. Então, na nossa boca, para que é que isto serve? Nós temos dentes, certo? Portanto, os dentes servem para nós quebrarmos os alimentos num tamanho muito mais pequeno. Porquê? Porquê? Para que depois a nossa saliva e o nosso ácido que está no estômago consiga ter contacto com os nutrientes que estão no nosso alimento e consiga fazer a digestão deles e consiga libertar para fora do alimento as vitaminas e os minerais que precisam de ser absorvidos depois lá embaixo a nível intestinal. Então, nós precisamos de mastigar o nosso alimento para torná-lo mais pequeno e precisamos também de mastigar para contactá-lo com a saliva, porque na saliva já acontece a digestão, ok? De uma parte dos alimentos que são os amidos, os farináceos, os hidratos de carbono, ok? Vocês percebem muito bem isto, que se coloca uma bolacha na boca, imaginem uma bolacha Maria ou uma coisa doce, colocam aqui na boca e depois ela desfaz, certo? Pronto, a digestão começa na boca. Agora, quando a pessoa começa a colocar comida cá na boca, dá só 2 mastigadelas e vai para baixo, já está a prejudicar a digestão na parte superior. Depois, então, o nosso esófago, que vai levar o nosso bolo alimentar até ao estômago, e depois, cá no estômago, o nosso pH do estômago deve ser ácido, ok? Deve andar entre 1,5 a 2 de acidez. Porquê que eu falo aqui muitas vezes no ácido? Porque é no estômago que vai haver a quebra dos alimentos fonte de proteína que nós comemos. O que é isto? É, por exemplo, carnes, peixes, ovos. Por exemplo, não sei se vocês sentem que quando comem uma refeição que é uma picanha, ou um churrasco, uma churrascada, quando é um bife, por exemplo, carnes vermelhas, se não sentem mais dificuldade em fazer a digestão. Pronto, normalmente quando comemos carne, e se a pessoa não tem uma boa digestão, sente mais arrotos ao longo do dia, mais enfartamento. Pronto, é preciso cuidar aqui desta parte. E também, atenção, e a parte do ácido cá no estômago é importante, não só para fazer a digestão das proteínas, mas também para haver a ativação do fator intrínseco, que é importante para haver a absorção da vitamina B12 a nível intestinal. E depois a vitamina B12 tem importância para a nossa saúde mental. Portanto, o facto de não mastigarmos bem a comida, chegar pedaços maiores aqui e não haver uma boa digestão da proteína, já vai ter impacto a nível de quê? Do nível da absorção, por exemplo, da vitamina B12. Se não tivermos uma acidez correta no nosso estômago, também não vamos conseguir absorver bem o ferro e outros minerais, cálcio, magnésio, por aí fora, ok? Porque os minerais precisam de acidez para haver a sua ativação e absorção depois a nível intestinal. Portanto, pode parecer uma coisa assim tão básica, mas que é muito importante. O que é que faz baixar a acidez no estômago? A toma de medicamentos, como por exemplo os inibidores da bomba de prótons, que é o protogástrico, ok? O protogástrico, há pessoas que fazem toma de forma recorrente e isso aí vai prejudicar depois a acidez e a digestão e a absorção de vitaminas e minerais. E também a ansiedade, stress. Pessoas que estão constantemente sob stress e ansiedade têm maior dificuldade em ter uma acidez correta a nível do estômago e, portanto, fazer pior a digestão. Daí que aqui a Marisa está a dizer sim, sinto, e fica a rotar muito a carne. Portanto, o que é que aqui é importante? E passo já daquilo que iria falar mais tarde. Experimenta, Marisa, colocar bastante vinagre na comida, ok? Imagina que acompanhas essa carne com legumes. Coloca bastante vinagre, ou até mesmo antes faz um shotzinho de água com meio sumo, com sumo de meio limão, ok? Para te dar aqui uma acidez. E em princípio isso aí vai ajudar, está bem? E agora, claro, também tem que se mastigar muito bem a comida, ok? Porque se o papel da boca não ficar bem feito, depois em baixo também já vai haver uma maior dificuldade em fazer a digestão. Pois então, no intestino delgado, o que é que acontece? Aí acontece a digestão de outras partes dos alimentos, portanto, a parte dos farináceos e amidos acontece na parte da boca, depois a proteína na parte do intestino, do estômago, desculpem, e depois no intestino acontece a digestão também das gorduras e a digestão dos hidratos de carbono. Agora, e depois há a absorção dos nutrientes ao longo de todos os 6 metros de intestino delgado. Agora reparem, se chegam pedaços maiores de comida ao meu intestino, ok? Quer dizer que depois, pedaços grandes eu não consigo absorver. O intestino só absorve mesmo partículas muito pequeninas.
Então, isso vai passar para o intestino grosso, para as fezes, ok? Para formar as fezes. E as bactérias que estão lá no intestino grosso, bactérias benéficas, ok? Que nós precisamos, essas bactérias vão fazer o quê? Vão tentar digerir esses fragmentos de comida, ok? E daí produzir gases. Então, quando temos gases com cheiro, então é indicativo de que temos lá pedaços de proteína que não foram bem digeridos, ok? O ovo, ou a carne, ou o peixe que comemos assim muito depressa e que o estômago não tem a acidez necessária e depois chegou ali ao nosso intestino grosso e estão lá as bactérias a tentar fazer a digestão daquilo. Fazer lá uma festa com elas, pronto. Agora, daí a importância então de nós termos aqui uma boa digestão já a começar na parte da boca. E eu falei aqui em bactérias, o que é isto? Se calhar vocês não têm esta noção, mas existem trilhões de micro-organismos, ok? De material genético que não é humano. São de micro-organismos que coabitam connosco. E o nosso intestino delgado e o nosso intestino grosso também têm um conjunto de bicharada, ok? Que nós chamamos microbiota, que é composto por bactérias, por vírus, por parasitas, ok? E eles são importantes para nós, porque nós dependemos deles para fazer a digestão, ok? Por exemplo, as fibras. Quem faz a digestão das fibras que nós comemos são as bactérias, portanto nós precisamos delas. As bactérias a nível intestinal são responsáveis também pela produção de vitaminas e também são responsáveis pela produção das hormonas, nomeadamente, que gerem a nossa saciedade e o nosso apetite, e também neurotransmissores, os neurotransmissores que as pessoas tanto associam à saúde mental, como a serotonina e a dopamina. Portanto, nós precisamos destes micróbios. O que acontece é, quando há um desequilíbrio na diversidade destes micro-organismos, quando há uma alteração na proporção de bactérias boas e de bactérias más, quando há aqui uma alteração nesta quantidade e nesta diversidade, há um problema a nível intestinal, que é o chamado disbiose intestinal. Portanto, esta disbiose é quando há uma alteração no tipo ou na quantidade de micro-organismos que nós temos para ter um intestino saudável. Quais são os fatores que vão fazer com que o nosso intestino não esteja saudável? Um deles eu já falei, que é hipocloridria, ou seja, termos pouco ácido no nosso estômago, a má mastigação, o stress e a ansiedade, ok? Pela questão de que o stress gera inflamação e, por vários mecanismos, chegar ali a alterar o tipo de bactérias que temos no nosso intestino, a má alimentação, ok? Portanto, se nós comermos comida mais rica em sal, açúcar, farinhas brancas, vamos ter poucas fibras. E são as fibras que alimentam as nossas bactérias boas. Portanto, termos uma alimentação pobre em legumes e fruta e mais rica em produtos embalados, produtos que contêm edulcorantes, conservantes, corantes, estas substâncias, quando de uma forma diária, quando consumidos de forma frequente, vão modular, alterar a nossa flora intestinal. E depois também excesso de gordura abdominal. Pessoas com excesso de peso, obesidade, com aquele voluminho ali de gordura a nível da nossa barriga, isso gera inflamação, ok? Inflamação a nível intestinal também. Os sintomas que a pessoa mais tem, ok, de que há ali problemas a nível intestinal é diarreia, ou prisão de ventre, ou então tem os dois tipos ao mesmo tempo. Excesso de gases intestinais, arrotos frequentes, barriga inchada, cólicas com dor, fezes com cheiro, ou até mesmo os gases que saem com cheiro, cansaço frequente, problemas em dormir, ok? Portanto, a pessoa pode ter problemas em dormir, ter ansiedade, ter enxaquecas constantes, e isto está relacionado com o intestino. Também doenças autoimunes, tem chegado muita gente com doenças autoimunes, problemas da tireoide, vitíligo, psoríase, problemas articulares, ok? E mal se ouve autoimune, faz logo a ligação com o intestino. Portanto, é preciso cuidar muito bem deste intestino. Também aquela pessoa que está sempre a espirrar, ok? A espirrar sem ter um motivo aparente. Pessoas que têm alergias, pessoas que têm muitos problemas aqui desta parte, ok? Da parte da garganta, dos ouvidos, nariz. Okay? Precisa de reforçar muito bem o seu intestino. Porquê? Porque tem a ver com o sistema imunitário. E o nosso intestino tem essa outra função, sistema imunitário. Portanto, ajudar-nos a evitar ficarmos doentes. Então, trouxe aqui uma imagem. Deixa eu ver aqui.
uma imagem para vos mostrar aqui uma representação do nosso intestino. Isto aqui é a parte interior do nosso intestino. Okay? A parte interior do nosso intestino, ela é composta por uma camada de muco, que está aqui representada a azul. Esta camada de muco é importante para fazer a defesa, para nos proteger da entrada, ok, para o sangue de partículas de alimentos, ok, de bactérias mazinhas, de toxinas e outros agressores. Portanto, o nosso intestino tem uma camada de muco quando está saudável. Quando não está saudável, quando há uma alteração na proporção das bactérias, o que é que acontece? Começa a desaparecer aquela quantidade de muco, como que a ser comida. Portanto, começa o nosso intestino a ficar mais exposto. Ok, e depois o nosso intestino também tem, isto são as células do nosso intestino, e elas estão ligadas aqui fortemente para que não passe para o nosso sangue aquilo que não interessa, para que passe apenas os nutrientes, ok? As vitaminas, os aminoácidos, os minerais, pronto, para que passe apenas isso. Isto é um intestino saudável. Agora, como eu falei, quando há stress a mais, problemas no sono, quando há, portanto, aqui uma má alimentação e outros fatores, isto vai contribuir para havermos uma alteração na quantidade das nossas bactérias, vamos ter mais bactérias más do que boas, isto chama-se uma disbiose, vai haver a produção de substâncias inflamatórias, vai haver uma inflamação de baixo grau e depois o resultado vai ser este. Ui, agora sim, tenho que pôr mais para trás, ok, para vocês conseguirem ver. Vai ser este, o nosso intestino vai ficar mais permeável, ou seja, a camada de muco deixa de existir, passa a ser muito pouquinha e depois já vão passando. Estão a ver aqui, as bactérias más já conseguem penetrar, as toxinas também, ok? Está aqui o desenho do glúten, ok? E também passa. Ou seja, vai passar a haver partículas de alimentos que vão penetrar também para a nossa corrente sanguínea e desencadear problemas. Este aqui é assim, um assunto assim um bocadinho complicado, pode gerar aqui alguma confusão, mas eu estou aqui, até por isso já trouxe aqui umas imagens para vos tentar aqui elucidar. Então o que acontece? O nosso intestino supostamente não deve passar para dentro nada além do que seja a partir dos nossos alimentos bem digeridos. As vitaminas, os minerais, a água, ok? Agora, o que acontece? Quando há esta permeabilidade intestinal, isto é responsável por haver intolerâncias alimentares, ok? É muito comum haver intolerâncias, isto varia de pessoa para pessoa, de acordo com a história dela, mas intolerâncias à caseína, que está presente no leite e derivados, portanto, tudo o que seja de vaca, a pessoa come queijo e até não relaciona com as enxaquecas, mas que tem a ver, a pessoa come iogurtes, por exemplo, e está sempre com secreções a nível nasal, mas a pessoa tem problemas na tiroide, ok? Tem já uma tiroidite de Hashimoto e o glúten vai desencadear mais reação a nível da tiroide, por exemplo, ok? Então, o que é que nós precisamos de fazer para tratar o nosso intestino? Okay? Imagina que vocês já identificaram que sim, que têm alguns dos sintomas que eu falei, só falei sim alguns, ok? Mas para quem entrou agora, portanto, alguns dos sintomas que podem indicar que o nosso intestino não está saudável são falta de energia de uma forma crónica, ansiedade e depressão, problemas de pele, como por exemplo aquelas inflamações, a rosácea, eczema, portanto problemas a nível nasal, rinite, sinusite, asma, doenças autoimunes, problemas da tiroide. Pronto, isto aqui são alguns dos exemplos. Obesidade e excesso de peso, claro, também indica que a pessoa não se alimentou bem, portanto já terá ali um intestino mais inflamado. Então, para cuidar da nossa barreira intestinal, para que ela volte a ter este muco e esta união, como eu vos mostrei aqui na imagem, ok, esta união aqui, voltar a ter unido, nós temos que ter certos cuidados. Quais deles? Primeiro de tudo, temos que retirar aquilo que está a agredir. Retirar a alimentação que agride, ok? Portanto, através do estudo, ok, da alimentação que a pessoa faz, dos alimentos que mais come frequentemente e com os quais ela já se sente pior, ok, é retirar de uma forma temporária, 30 dias, 2 meses, a retirar esses alimentos para podermos deixar de ter aquela ferida. Ou seja, eu costumo dizer muitas vezes à pessoa, é como se nós aqui na nossa pele tivéssemos aqui
como é que se diz? Um pedaço de madeira, ok? Não adianta eu estar a pôr pomada anti-inflamatória se eu continuo lá com aquele pedacinho de madeira a agredir a minha pele. No intestino é igual. Não adianta eu entrar com suplementação sem tirar o que está a agredir, certo? Então, temos que retirar aquilo que está a agredir. Mastigar muito bem a comida para que não cheguem lá pedaços maiores de comida e desencadeiem ainda mais reação de inflamação. Portanto, o que é importante? Pegar num papel e uma caneta e escrever aí. Mastigar muito bem os alimentos até ter uma consistência de puré. Retirar alimentos que geram intolerâncias ou até mesmo alimentos para o qual se desenvolveu uma sensibilidade alérgica. Remover alimentos, produtos alimentares que tenham aditivos, portanto fazer uma alimentação mais natural possível, ok? Comer comida de verdade. Isto porquê? Porque os processados, além de ter os aditivos, têm uma combinação de 4 ingredientes que faz muito mal, ok? Que são super inflamatórios, que é o óleo, o sal, a farinha e o açúcar. Esta combinação viciante, ok? Dá para fazer aqui a exclusão disto. Incluir comida de verdade, ok? O que é comida de verdade? É aquilo que a natureza nos dá. É muito importante nós incluirmos legumes, mas atenção que há alguns legumes que têm mais tendência a formar gases. Portanto, pessoas que têm sensibilidade a nível intestinal precisam de excluir. Por exemplo, aqueles alimentos que mais causam gases é, por exemplo, a cebola, o alho francês, o repolho, pronto, o brócolis e a couve-flor. Depois vai ser preciso, depois do intestino estar cuidado, é que depois já podemos ir introduzindo. Mas então, incluir os outros legumes. Incluir a courgette, incluir a couve roxa, bem fininha. Os legumes preferencialmente cozinhados numa fase inicial, okay? Para não causar tanto desconforto. Alface, pode ser, o tomate também, ok? A cenoura, pronto. Mas incluir os legumes. Incluir fruta. Preferir aquela fruta rica em polifenóis, assim com uma cor mais vermelha e mais roxa. Os mirtilos, as uvas, as amoras, os morangos. O cacau, também pela sua riqueza em resveratrol, ok? Portanto, o que vai aqui ajudar a compor a nossa mucosa intestinal. Não esquecer dos frutos secos, portanto, comer também frutos secos, a amêndoa, as nozes e as avelãs. Porque os pistácios na fase inicial não, o amendoim também não e os cajus também não, ok? Porque este aqui tem mais tendência a formar mais gás e também a sofrer o amendoim mais contaminação por fungos, também não é bom. Incluir as sementes de chia e a farinha de linhaça, por causa da sua riqueza em ômega 3, que já vamos falar mais à frente, as sementes de girassol, as sementes de abóbora, não esquecer isto. Também peixe, ok? Muito importante incluir o peixe. A carne por causa das vitaminas do complexo B e do zinco, para haver a cicatrização e o metabolismo também para o corpo se conseguir libertar das toxinas que foram entrando derivadas desta permeabilidade intestinal. E o psyllium. Okay? Depois, é importante também incluirmos prebióticos. O que é que são estes prebióticos? É aquilo que vai alimentar as nossas bactérias boas. Ok? Não sei se lembram, no início falei de que nós estamos habitados por muitos micro-organismos e que nós precisamos deles, mas eles também precisam de nós. Nós temos que os alimentar bem, porque senão eles morrem. É por isso que nós precisamos comer comida de verdade, para alimentarmos as bactérias que nos são úteis, ok? Para produzir os nossos neurotransmissores, as nossas hormonas, do prazer e do bem-estar, para controlar o nosso apetite, ok? Nós precisamos destes bichinhos, mas temos que os alimentar com comida de verdade, ok? Então, prebióticos aqui importantes. Quando nós estamos aqui com um problema a nível intestinal, precisamos fazer um reforço grande do ômega 3. Estou a falar mesmo em suplementação, sim. Suplementar aqui o ômega 3. Fazer o uso de própolis, também é bastante benéfico para haver a reparação da mucosa intestinal. Usar curcuma. E atenção, curcuma não é açafrão. Curcuma é mesmo uma raiz do curcuma, ok? Pode ser em pó, mas certificar-se de que esse pó é mesmo da curcuma e não do açafrão. Gengibre, ok? Portanto, toca anotar aí, ok? Mais outras estratégias. Vitamina D. Quem é que daqui sabe como é que estão os seus níveis de vitamina D? Okay. Quando peço análises às minhas meninas, como é que está a vitamina D? Depende muito. Valores ali dos 19, 15, 20 e poucos, ok? Valores no sangue de vitamina D para uma pessoa saudável, claro que neste caso aqui vai ter uma inflamação intestinal, mas andar aqui a rondar os valores de 40 a 50 nanogramas no sangue. Quando
temos presença de doenças autoimunes, precisamos ter valores superiores, andar aqui entre os 50, 60, 70, ok? Valor de vitamina D. Portanto, normalmente em Portugal nós precisamos sempre de suplementar ao longo de todo o ano. Agora, a quantidade que precisamos para suplementar vitamina D vai depender do peso que a pessoa tem, vai depender da capacidade de absorção que ela está a ter daquela vitamina D e vai depender também dos valores que tem nas análises, ok? Do momento atual. Esta vitamina D é importante para fazer o reforço do sistema imunitário, okay? Para a pessoa não adoecer tanto, não é? E vai modular a microbiota, vai ajudar a construirmos aqui um bom conjunto de bactérias que nós precisamos e a reduzir a inflamação. É também muito importante para a saúde mental, e além da parte da saúde óssea. E algo muito importante é, se nós já temos na nossa genética casos na família de pessoas que têm diabetes, cancro, doenças autoimunes, a vitamina D é importante para silenciar os genes que promovem a doença. Okay? Além do estilo de vida. Depois, a nível de infusões, sim, também ajuda. Pessoas que têm ali problemas com a parte dos gases, ok, vamos aqui usar mais uma infusão de gengibre, de erva doce, de hortelã, ok? Se temos problemas mais a nível do estômago, uma infusão de alecrim, antes do período da tarde, ok, para não interferir com o sono, é bastante benéfico. Começar logo pela manhã com uma infusão de alecrim para ajudar a estimular a produção do ácido. Pode ser também preciso usarmos umas enzimas digestivas numa fase inicial, ok? Porque, claro, este intestino não está não está a ter uma boa absorção, portanto, cá em cima eu preciso de assegurar perfeitamente que estes alimentos estão a ser bem digeridos para não chegarem pedaços maiores lá embaixo ao nosso intestino. É importante também que tenhamos na alimentação uma boa dose de vitamina A, vitamina C e zinco, que são muito importantes para haver a cicatrização, portanto, e haver a reconstrução das nossas células intestinais, está bem? Porque, como eu mostrei ali na imagem, elas ficam assim abertinhas e nós precisamos de que elas voltem a fechar para haver novamente a camada de muco. Então, como cuidar da barreira intestinal? Remover o que agride, a nível de alimentos, reparar através da alimentação nutritiva e com suplementação, incluir fibras solúveis, que vêm dos legumes e da fruta, e depois também podemos usar aqui a fibra das sementes e dos frutos secos. Também falei aqui do psyllium e depois também existe a inulina, ok? Se formos aqui falar em termos de suplementação. Prebióticos, ok? E prebióticos não é andar a tomar comprimidos, é mesmo através da alimentação, ok? Dos legumes, da fruta. E depois também aqui, como já vos falei, do ômega 3, também atua como um prebiótico. Exercício físico é importante para baixar a inflamação, ok? E ter um bom sono de qualidade. O que é isto? Não é eu me deitar à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã e dormir até às 10 da manhã, que tenho 8 horas de sono. Não. Ir para a cama no período das 10 horas, máximo 11, que é quando há a produção da nossa melatonina. A melatonina começa a produzir-se às 8 da noite, depois tem outro pico às 10 e depois termina ali o último pico à meia-noite. Portanto, para termos um sono reparador, em que nós consigamos dormir bem e acordar de manhã com energia, é importante que nos deitemos a horas. E, claro, para termos a nossa saúde intestinal lá em cima, ok? Depois eu esqueci-me de falar aqui numa coisa muito importante, que é comum uma pessoa que tenha problemas a nível intestinal, tenha esta inflamação a nível intestinal, é comum que ela te apresente valores alterados no fígado. Porquê? Porque quando há esta permeabilidade intestinal, quer dizer que eu tenho aqui bactérias más, não é? E elas produzem compostos, ok? Tem a ver com o LPS, que tem a ver com a presença destas bactérias más, que vão gerar uma inflamação de baixo grau e vão passar certas substâncias inflamatórias para a corrente sanguínea. A corrente sanguínea do que está no sangue passa pelo fígado. Portanto, vai desenvolver também uma inflamação a nível intestinal e promover a acumulação de gordura no fígado. Portanto, é normal haver também valores alterados na parte do fígado, por esta condição de permeabilidade intestinal. Estão a perceber porque é que eu no título da live coloquei intestino, o centro da saúde mental e da saúde física em geral? Porque imagina, então vocês, ok, é um problema no fígado, ok, vem do intestino. As enxaquecas, pode vir do intestino. Ok, falta de energia, pode ser da questão do intestino. E o intestino tem a ver com aquilo que vocês comem. A nutrição é das profissões mais lindas do mundo, porque nós controlando aquilo que comemos,
quer a nível de alimentação, quer a nível de suplementação, estilo de vida, é uma mudança brutal, ok? Muito, muito grande. Depois eu lembrei, depois interessante aqui de falar convosco sobre outra questão, que era muito comum. Deixa-me ver aqui se eu me recordo. A questão do fígado. Alterações de humor também. Okay? Portanto, se vocês se aperceberem de alterações de humor, também pode ter a ver aqui com condição hepática. Ora, está a ver aqui se vocês tinham comentários. Dúvidas? Já me lembrei do que eu ia dizer há pouco. A nível de saúde mental. Quando há também inflamação a nível intestinal, porque há uma comunicação do nosso intestino com o nosso cérebro, ok? Pelo nervo vago. O que é isto? O nosso intestino comunica com o nosso cérebro como se fosse um cabo de eletricidade. O que acontece ali a nível intestinal, aquilo que é produzido ou não é? Imaginem, nós precisamos ter bactérias boas para conseguir produzir os neurotransmissores, ok? Que nos ajudam a ter um bom sono, a ter um bom humor, ok? A ter o sentimento de prazer e felicidade a nível cerebral. Mas se eu não tenho essas bactérias a nível intestinal, eu também não vou conseguir ter saúde a nível mental, está bem? E se eu tenho uma inflamação a nível intestinal, isso vai comunicar, e a ciência já mostrou, e percebeu-se que uma inflamação a nível intestinal gera neuroinflamação, uma inflamação a nível cerebral, ok? Portanto, é muito comum haver ansiedade, haver síndrome do pânico, haver doença de Alzheimer depois futuramente, haver depressões, ok? A relação com o intestino. Bom, obrigada pela vossa presença. Vou então aqui terminar o nosso direto e espero encontrar-vos na próxima live.